Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma postagem para blog no WordPress. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o nosso painel do WordPress, então já estou com ele aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até o botão de posts. Vamos clicar. Será então aberto a página de posts e aqui vai listar todos os posts, todas as postagens, artigos que você tem criado dentro do seu WordPress. E para você adicionar um novo é muito simples, basta clicar acima, adicionar novo post. Será então aberto a página de post dos artigos de blog aqui do WordPress e vai ser o editor padrão que se chama Gutenberg e é através desse editor onde a gente vai criar a nossa postagem. A primeira coisa que ele vai pedir é o título, então aqui você pode colocar o título da postagem. Lembrando que se você for fazer algum artigo tipo de matéria, de blog e tudo mais, então coloca palavras-chave muito importantes sobre o seu artigo e um título chamativo. Vou dar um exemplo aqui, então, um artigo de exemplo para postagem. E do seu lado você vai colocar o título do que você vai tratar. Abaixo tem a opção onde você vai criar o artigo em si, onde você vai criar a postagem em si. E aqui você vai botar todas as informações que vão ficar dentro do post. Eu, por enquanto, vou deixar isso de fora e vou para o lado da direita. E aqui do lado da direita tem as configurações do post. A primeira coisa, ele vem ao sumário, então aqui vai ter a visibilidade. Você pode colocar público, privado ou protegido por senha. Público qualquer pessoa vai ver, privado só quem tem acesso à sua conta do WordPress vai ver, e protegido por senha, somente pessoas que tenham a senha vão conseguir acessar essa postagem. Tem a opção de publicar, aqui em publicar você consegue programar, por padrão vem como imediatamente, mas aqui você consegue publicar para a data que você desejar, até o horário que essa postagem vai para o seu blog no ar. Em seguida tem uma URL, aqui na URL ele vem como P igual o código da postagem, mas depois que você publicar ele vai pegar o título e vai colocar na URL. Tem a opção de fixar no topo do blog, então se você quiser deixar ele no topo sempre você fixa. E tem a opção de revisão pendente, então quer dizer que alguém vai ter que verificar ou você pode revisar depois. Em seguida tem o formato do post e agora você pode escolher que se é um formato de Star, galeria, imagem, link, nota, padrão, status, vídeos ou áudios. Eu recomendo usar o padrão. E aqui tem o autor, e o autor você pode utilizar o seu usuário, no meu caso é o Fernando, mas se você clicar ele vai listar todos os usuários e você consegue alterar o usuário. Em seguida tem a categoria, e aqui nas categorias você vai colocar do que se trata essa postagem. Então por padrão tem a categoria blog, mas você consegue criar a categoria que você quiser. Por exemplo, eu posso criar uma categoria falando WordPress, já que esse blog é de WordPress. Então aqui você vai colocar as categorias e as pessoas conseguem filtrar nas categorias para ver postagens daquele mesmo assunto. Tem as tags, que seria basicamente a mesma coisa que a categoria, só que as tags são mais flexíveis. Então você pode colocar, por exemplo, é um artigo de WordPress, mas é um artigo de WordPress de postagem. Então você pode colocar postagem WordPress. Então aqui você vai colocar mais assuntos, então mais tags. Você pode colocar várias tags. E as categorias vai ser tipo mais nichado. Então a categoria é, por exemplo, WordPress e blog. E as tags é postagem, WordPress, WordPress para iniciante e tudo mais. Então as tags são basicamente outra maneira de ranquear as postagens. Em seguida tem a imagem destacada, e essa imagem destacada seria a miniatura da postagem. Então aqui você sempre coloca uma miniatura, porque são aquelas fotos que vão aparecer na postagem e as pessoas vão conseguir ver elas. Então você pode colocar o que você desejar. E para adicionar uma imagem, você simplesmente vai clicar na imagem, definir uma imagem, vai abrir a biblioteca do seu WordPress, você pode enviar arquivo e enviar o arquivo aqui para a biblioteca. Então eu já tenho uma imagem de exemplo, vou arrastar e soltar e ele vai subir a minha imagem de exemplo. Em seguida eu vou definir imagem destacada. Então essa imagem é uma imagem que mostra do que se trata aquele assunto, ou uma foto, se foi alguma notícia, alguma coisa que as pessoas vão olhar e vão chamar a atenção. E se você quiser, você pode marcar para ele aparecer apenas na lista de postagens, mas não aparecer dentro do post. Se a gente deixar desmarcado, vai ser como se fosse um cabeçalho. Em seguida, nós temos o resumo,
E aqui no resumo você vai escrever em poucas palavras sobre o que se trata o seu artigo, a sua postagem, e que é bom porque é esse texto que vai ser mostrado quando alguém compartilhar essa postagem, vai ser mostrado como resumo, ou seja, o pequeno texto que vai aparecer na miniatura dessa imagem do seu blog. Então aqui você vai colocar um pequeno resumo. Então aqui eu vou colocar apenas um resumo de poucas palavras, apenas de exemplo. Vou usar um lore y, que é um texto de exemplo apenas. Em seguida nós temos a discussão, e que em discussão você pode marcar que você vai permitir comentários nessas postagens e também permitir pingbacks e trackbacks. Isso que seria de backlinks, seria que as pessoas elas possam compartilhar a sua postagem em outros lugares e você vai ser notificado quando elas postarem na internet e o Google, por exemplo, ou seu site identificar essa postagem e você vai receber um aviso falando que postaram a sua postagem em tal local. E são essas configurações padrões do blog, e agora a gente pode criar o blog em si. Para criar o artigo vai aparecer aqui, digite barra para escolher um bloco. Então você pode digitar barra e vai aparecer uma lista de postagem. Então aqui vai aparecer grupo, imagem, coluna, linha, mídia, texto, vídeo. Ou você pode simplesmente vir aqui no lado da direita no símbolozinho de mais e vai abrir os blocos para você escolher. E você pode clicar em navegar por todos e que vai aparecer de fato uma lista com vários blocos para você poder utilizar. E aqui então vai ter os blocos de texto, onde você pode colocar o parágrafo, o título, uma lista, uma citação, um código se for uma postagem, por exemplo, de programação, pode colocar detalhes pré-formatado, citação destacada, tabela. Então você consegue usar todos esses blocos. Tem o bloco de mídia, então você consegue subir imagem, galeria, áudio, vídeo, mídia com texto. Tem a apresentação, onde você consegue colocar botões, consegue colocar colunas, consegue colocar grupos, tudo mais. Então tem vários blocos. E também tem os widgets, que são alguns blocos adicionais do WordPress. Os botões do tema, então cada tema tem alguma configuração, então você pode ver quais são as opções disponibilizadas pelo tema. E por fim os códigos incorporados, que você consegue, por exemplo, colocar uma postagem do Twitter, colocar um vídeo do YouTube, colocar uma música do Spotify. Então você consegue configurar com várias plataformas. Fora isso, outra coisa bem legal que tem aqui, acima vai ter a opção de blocos e aqui vai ter a opção de padrões. E aqui em padrões você consegue itens já pré-criados. Então você pode vir, por exemplo, em todos os padrões e aqui vai aparecer vários blocos que ele próprio já criou, que você pode utilizar de modelo gratuitamente. Você consegue separar, por exemplo, por banners, cabeçalho, chamada para ação, em destaque, galeria, posts, rodapés, textos. Então aqui você consegue criar. Eu vou usar, por exemplo, aqui em posts, ele vai ter várias informações. E se eu quiser, eu posso, por exemplo, utilizar esse aqui. Eu vou clicar, ele vai adicionar então esses dados. Então ele vai adicionar o texto, vai adicionar a mensagem e que você pode utilizar. Então eu vou utilizar como se fosse para criar uma postagem bem tranquilo, bem normal, bem simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o parágrafo. O padrão parágrafo já vem, mas você pode adicionar se quiser ter certeza. E que você vai digitar o texto do seu artigo. Então você pode digitar o texto que quiser. Então eu coloquei aqui um parágrafo. Se você quiser, você consegue no parágrafo selecionar algumas partes e colocar, por exemplo, em negrito, colocar em itálico, colocar um link de hiperlink. Você consegue redirecionar para outra página. Você consegue cuidar do alinhamento. Então aqui tem, por exemplo, alinhar. Você consegue colocar à esquerda, ao centro, à direita. Então você vai colocar o texto. E se quiser você pode colocar outras informações. Por exemplo, numa parte do texto você quer usar um exemplo de imagem. Então você pode clicar e adicionar imagem. Então se não aparecer você pode pesquisar apenas colocando imagens e digitando aqui em pesquisar imagem. Ele vai aparecer. E você pode enviar uma imagem ou colocar da biblioteca de mídia. Eu vou pegar a biblioteca minha imagem de exemplo. Então aqui vai aparecer a imagem, você consegue reduzir o tamanho dela, o tamanho que você quiser. Consegue refletir, mudar a cor, consegue fazer várias configurações. E aí você vai continuar criando o seu artigo, a sua postagem. Você também consegue colocar vídeo, por exemplo. Eu posso, se eu quiser subir um vídeo do YouTube. E você pode adicionar uma URL de um vídeo no YouTube, e aí vai aparecer aqui o vídeo, e você vai terminar sua postagem com todos os textos que você quer colocar. E depois de você finalizar todos os textos,
colocar a imagem destacada, colocar o resumo, colocar as categorias, as tags. Basta você publicar essa postagem e para publicar você vai no lado direito superior e vai clicar em publicar. Ele vai perguntar se você deseja publicar, vai ter um resumo das informações em seguida e você clica em publicar. E prontinho, agora a postagem já está publicada e você pode clicar no botão ver post. E ao ver post, então ele vai abrir a página do seu tema e vai aparecer o post que você criou. Então aqui, por exemplo, artigo de exemplo para postagem, vai aparecer as informações, tudo mais. Na URL vai aparecer como você configurou lá nos links permanentes, então se quiser mudar o URL você vai ter que ir lá nos links permanentes. E o resto das configurações são tudo de tema, mas com isso você já conseguiu criar corretamente um artigo de postagem aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!